Vamos lá, gravando mais um vídeo aí. Esse vídeo vai ser de tutorial dos Zergs. Tô jogando contra uma IA fácil, aleatória aqui. E aqui eu vou mostrar mais ou menos como é que você tem que pensar. As composições de exército que são, não os ideais, mas são as composições mais fáceis assim pra vocês lidar. E vamos lá, mano. A primeira coisa que você tem que fazer é mandar o suzerano pra base do inimigo. Normalmente você vai mandar aqui. Ou nessa pilastra aqui, ó. Independente de qual que você mande. O ideal é aqui. O ideal é aqui. Porque aí você vai ver se o cara tá expandindo. Mas se você quiser também, você pode mandar aqui e mandar pra cá pra cima depois. Que aí você vai ver o que o oponente tá fazendo em cima da base. Mas primeiro manda aqui, porque você não sabe se ele vai vir com um ataque rápido ou se ele vai expandir. Então você já manda pra cá. A outra coisa que a gente tem que fazer a gente tem que fazer gastar todas as larvas e transformar em zangão. Até bater o máximo de suprimento. Teve uma nova atualização aí, um novo balanceamento que mudou algumas coisas, né? Pra quem é mais velho, assim, que, tipo assim, já viu o jogo há uns 4 anos, 5 anos atrás, é outra história já. Você abre mais o Sucerano pra liberar suprimento e a primeira coisa que você tem que fazer duas escolhas. Ou você expande com a incubadora pra cá, na base natural, ou você abre com fosso de desova. Se você quer econômico, você abre com incubadora. Se você quer ir mais defensivo ou ofensivo, você vai fazer o fosso de desova para você abrir com rainha e para fazer Zergnid também. Que é para você ver a base do cara e também já ter unidade de combate logo cedo em campo. Pra você evitar tomar um rush ou tomar um ataque de alguma coisa aqui, porque normalmente tem proxy. O proxy é literalmente alguma coisa próxima da sua base. Pode ser quartel, pode ser portal, pode ser várias outras coisas. Até incubadora, pra vocês terem noção. Até incubadora acontece. Então assim, você sempre tem que pensar assim, pô, eu tenho que saber o que o oponente tá fazendo. Por isso que serve os suzeranos também, que eles voam pra isso. Pra você mandar pro ponto do mapa e ganhar a visão do mapa também. Depois de um tempo, eles já não vão ser mais tão úteis, porque o oponente normalmente ele vai matar os suzeranos. Porque além dos suzeranos custar mineral, eles custam suprimento, né? Eles dão suprimento. Então ele vai cortando seu suprimento e, bom, não é bom, né? Fica sem. Enfim, a base vai nascer, aí beleza. A base nasceu, continua fazendo zangão. A ideia é você maximizar até 70, 80 zangões. O ideal é 70, que aí você pode ter um exército maior. Mas se você quer realmente ter garantia que você pode perder o exército e repor ele, aí você vai até um 80 de suprimento. Você precisa de gás espeno pra pegar a aceleração metabólica, que é do Zergnid. Você só vai abrir um gás só. Todas as coisas meio lerda aqui, mas é porque eu tô mais explicando mesmo. Então você vai abrir com um gás ó. Aí você vai colocar 3 zangões aqui dentro. Pega o máximo de rainha que você conseguir no início, que são só 2. Não enfileira, tá? Porque enfileirar, ó, você gasta o dinheiro, mas não trabalha. Você gasta o dinheiro, mas não trabalha. 3 minutos. Já pode começar a expandir. A partir dos 3 minutos você já pode expandir, dependendo do que do oponente tá fazendo. Tipo, o oponente não tem base. Acho estranho. Aí você vem lá com o suzerano e dá um scout pra ver o que ele tem. Que alguma coisa ele tá fazendo. É certeza, alguma coisa ele tá fazendo. Ó, tem alguma coisa vermelha aqui. Eu acho que é um scout também. Eu acho que é um trabalhador. Mas enfim, vem com o suzerano aqui, vê o que o oponente tá fazendo. Beleza, terrano. Aí vai querer matar o suzerano. Aí vai perder. Já repõe aqui. Manda pro gás. Beleza. Então. Vai morrer. Então, eu já sei que o oponente é terrano. E ele já tem tropa. Então eu tenho que fazer tropa também. Aqui o scout dele. Aí faz Zergnid. Deixa. Eu gosto de colocar as bases tudo em um grupo de controle. O grupo de controle é um guia. É tipo, eu coloquei a rainha no 1. Eu clico no 1, eu seleciono a rainha. Colocar ela no 2. Aí eu coloco o Shift 2. Ela tá no 2. Ela tá no grupo aqui, ó. Isso ajuda pra hora, tipo, eu quero a rainha que eu coloquei no grupo de controle. Vem aqui, ó. Aperta 2. Ou aperta 1. Eu quero as bases. Seleciona todas. E vai selecionar mais próximo.
Enfim, mas isso aí é parte da mecânica do jogo, é um pouco mais complicado. Vocês não precisam saber disso agora. Não para de gastar, tá? Não para de gastar. Quanto mais você gastar, melhor. Quanto mais você gastar, melhor. E sempre isso. Você tem que gastar muito dinheiro, mas você tem que saber que você precisa repor. Não esquece. Os zangões, eles morrem na hora de fazer as novas estruturas. Então você tem que sempre ficar repondo. Ficar repondo. E sempre lembrar de tomar cuidado para não ficar com o suprimento travado. Porque assim, como você tá fazendo trabalhador e exército com a mesma estrutura, né, com o mesmo meio, você pode acabar acontecendo o seguinte: você tá fazendo zangão, e aí quando você tá fazendo zangão, o cara de repente aparece pra te atacar. Então você tem, ó, tá aqui, ó. Então você sempre precisa fazer meio a meio, um exército ali, aí depois um pouco de zangão. Ficar sempre nessa dúvida. Se você tem certeza do que tá acontecendo, você vai, mano, suzerando lá. Aí você fala assim, pô, não tem nada aqui, ele tá expandindo também, vou expandir. Aí você pode ser mais ganancioso do que o cara. Aí você já expande em dobro. Aí fala assim, a minha base é mais barata mesmo. Porque a base do Zerg custa 300. A do Terrano agora custa 300 também, que é um novo balanceamento que teve. E a dos protótipos custa 400. Mas enfim. Muito importante. Ficar injetando larva. É só você vir aqui, ó. Seleciona a rainha. Clica a tecla de atalho. Que no caso a tecla de atalho é simplesmente a tecla para auxiliar, para você não ter que ficar fazendo isso aqui, ó. Você selecione para e clica, entendeu? Você só aperta W e já seleciona na hora, ó. W, entendeu? Fica injetando larva, não para. Gasta sempre energia. A gosma, ela é muito importante para ligar as bases também, mano. Necessário gerar suzeranos adicionais. Para ligar as bases, porque ela dá velocidade de movimento pro seu inimigo. Ela dá velocidade de movimento. Perdão. Ela dá velocidade de movimento para as unidades Zergs. Então é bom conectar elas. E elas dão visão. Não sei se você percebeu aqui, ó, mas os sombras de gosmento eles dão visão. Então você tem que ter uma rainha. O ideal é sempre ter uma rainha em cada base. Uma rainha pelo menos. E ter pelo menos 2 rainhas que vão espalhar gosma. Porque isso vai aumentar a visão que você tem do mapa. E isso vai também te dar mais segurança. Isso também vai te dar mais segurança. Porque você vai falar assim, pô, eu tenho um suzerano no mapa, mas o cara tá matando meus suzeranos. Então eu vou pegar a segunda opção, que é a gosma. Que é uma boa também. Porque a gosma ela vai dar visão e ela vai dar aceleração na gosma. Ela vai dar aceleração para essas unidades também. Aí, que mais? Aí, beleza. Aí, você já tá... Pode ser uns 6 minutos ali. Você vai upar a incubadora para um antro. Que ele custa 150 de mineral e 100 de gás. Você já vai estar coletando aqui. Tem algum momento, se você quiser, eu quero fazer mais Zergnid. Ou mais Zergnid, Zangão, tudo que envolve mineral no início. Que é base, rainha, suzerano, esse tipo de coisa. Que é muito importante, você não tem muito trabalhador. Você vai tirar do gás e vai colocar no mineral. Que aí vai ser 3 trabalhadores a mais trabalhando no mineral do que no gás. Mas é muito importante você estar nos 7 minutos, 6 minutos, já com o antro a caminho. Porque o antro vai te dar tecnologia, mano. E você também não tem tantas unidades aéreas. Você não tem tantas opções antiaéreas. É a rainha, que é uma opção viável, mas contra unidades muito fortes ela não é uma opção viável. Justamente porque você precisa de uma quantidade muito grande de unidades para realmente fazer algum estrago. E tem a lagarta de esporos, que é a nossa estrutura. Ela é uma opção boa, mas ela não é uma unidade, é uma estrutura, né? Aí ela fica parada. Enfim, o melhor combo aqui de lidar é Tato Bomba e Hidralisca. Esse é o combo que não é matador, mas é o combo que vai te auxiliar. Eu usava muito essa opção. Quando eu era mais iniciante no jogo. Essa opção, ela é muito válida, cara. É muito válida, porque o Zerglings é meio que um faz tudo. Ele tem grandes números, ele bate ataque rápido, entendeu? Ele é barato, ele é viável. Funciona. Ele vai transmutar em um Tato Bomba. O Tato Bomba dá dano em área. É bom contra leve, que é bom contra outros grandes números de unidades, né? Ou contra outros grandes números de unidades, que no caso, classificados como leve. Então é um bom combo, tá? É um bom combo. Você faz as pesquisas,
de aumento de velocidade e mais de vida do Tatu Bomba, e a velocidade de sprint. Primeiro você faz o desenvolvimento muscular, que na minha opinião é mais importante, porque as generalistas são muito devagar, mesmo em cima da gosma. E depois você coloca os espinhos com ranhuras. Se você for mais experiente, você não coloca em fila, né? Você coloca só um pra pesquisar, porque é o único que tá trabalhando, e esse aqui você gasta outra coisa. Mas como é um vídeo mais de explicação, assim, não tem tanto problema. Ó, tá vendo aqui, ó. Ó, tá vendo que é importante espalhar os suzeranos do mapa? Muito importante, mano. Necessário gerar suzeranos adicionais. Beleza. No ponto que a gente tá mais seguro aqui, a gente tá mais de boa. Base cercada. Ah, olha, eu tô atacando minha base, cara. Já tá atacando minha base. Suzeranos adicionais necessários. Ah, mas o ponto que tá aqui já tá de boa. Ele não morreu, mano. Real. Enfim. Espalha a gosma. Forças em chame. Gera base. Quando você tiver uma, duas, três, quatro Jazida de bases, minerais você já tá esgotada. em uma situação adequada. Uma situação boa, sabe? Situação divertida. Se você estiver sentindo falta de base, mano, tipo assim, eu tô só com 4 bases minerando, mas eu quero mais larva. Você pode fazer macro, né? Base macro. Que ela só serve pra gerar. Só serve pra gerar larva. Porque como ela é meio de produção, é válido essa opção. É válido, cara. Aí você gera algumas rainhas pra lidar com essas bases também. Energia insuficiente. É uma opção válida, porque a gente precisa de larva, né, mano? Precisa de larva e às vezes falta, né, velho? Às vezes a rainha não aguenta gerar tanta coisa assim e você precisa, né? Comando Enfim, inaceitável. 11 minutos. Normalmente você vai estar com um exército muito maior do que esse aqui, né? Se você estiver gastando bonitinho, né? Você não pode guardar dinheiro, tá? Necessário gerar Você não tem que guardar dinheiro, você tem que investir ele. É insuficiente. sempre isso, você sempre investe. Enfim, do ponto que tá aqui, a gente já tá de boa. Necessário De gerar boa suzeranos aqui, adicionais. legal. Tal, tamo com exército legal. Tá de boa. Gera tatu bomba, peredralisca. Suzeranos adicionais. E fica gerando coisa. E não para de gerar trabalhador até bater a meta, que é 80 no caso, né? A meta realmente definitiva é 80. Você pode variar dependendo do que você estiver fazendo. Essa quantidade de exército aqui já é tenebroso pro inimigo. Já. Normalmente o inimigo, o oponente, ele vai ter menos tropa que você, né? Porque ele é de outra raça. Ou se ele for Zerg também, e ele não estiver seguindo esses princípios, né? De expandir, de ter larva, de ter várias incubadoras, várias rainhas injetando e um exército grande, Nascimento você de ganha. rainha bem-sucedido. Você ganha. Coloca aqui, ó. Temos 10 bases. É bastante, cara. Não. 9. Temos 9 bases. Aí é o seguinte. Outra coisa muito importante que não pode faltar é os aprimoramentos do exército. Que você pega pela câmara evolutiva. Você tem que ter a quantidade de câmeras evolutivas correspondente com o exército que você tem. Por exemplo, o meu exército é só corpo a corpo. Um exemplo aqui. Que é no caso do Jogmid e o Tatu Bomb. Que é ataque corpo a corpo. De minerais Então eu vou pegar esgotados. blindagem. E aprimoramento de dano corpo a corpo. Se eu estiver usando os 3 tipos, que é a blindagem, dano balístico e dano corpo a corpo, você vai pegar 3 câmeras evolutivas. Jazida de minerais Isso, exaurida. pra você pegar o mais rápido possível esses aprimoramentos. Ah, mas por que Suzeranos precisa de aprimoramentos? insuficientes. Porque quanto mais vantagem você tiver, melhor, cara. Porque, por exemplo, se você tiver... Se você tiver uma briga parecida, né? Um mirror match, uma briga de espelho. Que vocês estão usando o mesmo exército. Vamos supor que vocês estão na mesma raça usando o mesmo exército. Ganha quem tiver mais unidade e mais aprimoramento. Então, assim, você quer garantir que você vai ganhar. Então você vai fazer mais aprimoramento que ele, você vai fazer mais base do que ele, você vai fazer mais exército que ele. Você vai se garantir. Você vai se garantir. Esse é o ideal. Beleza. Aglomerado de minerais Quando você bater no 200 de suprimento, é quando você já não precisa mais se preocupar. É quando você já pode Jazida atacar. de minerais Entendeu? esgotada. Você já não precisa mais ficar esperando a base. Já bati 80, inclusive já bateu mais do que eu precisava. 83, mas tanto faz. Tá bom, tá na média. Você vai fazer um fosso de infestação pra você evoluir. Gosmento atacar. Jazida de minerais exaurida. Você vai fazer um fosso de Forças em chame infestação. atacadas. Fazer um fosso de infestação pra evoluir o antro pra colmeia, pra você pegar a tecnologia mais alta agora. Aglomerado de minerais exaurida. Pegar a tecnologia mais alta.
E sempre produzindo coisa, cara. Sempre produzindo coisa. Suzeranos adicionais O oponente aqui é uma IA, então ele não vai, tipo, realmente corresponder às coisas bonitinho, nem nada. As cores evolutivas é bom você colocar junto no grupo de controle das bases. jazida de Que é minerais. mais fácil, é só você apertar Tab e ela troca. Sai do antro para as incubadoras e das incubadoras para as câmeras evolutivas. Aí você só faz as pesquisas aqui. A notificação ficou pronta. Você vai subir para antro. As pesquisas estão aqui, ó. Já estão nascendo aqui as pesquisas, terminando as pesquisas. E é uma diferença que parece nula, mas é grande, cara. Tipo, a hidralística saiu de 12 para 13 e 0 para 1. Cara, faz diferença. Principalmente quando acumula com outros efeitos, sabe? Do tipo, eu tenho aprimoramento. O seu oponente tem aprimoramento? Ele não tem. Então você já tá com alguns aprimoramentos à frente dele. Isso faz seu exército ser mais valioso, ser mais... Inaceitável. Não útil. É útil. Ser mais útil, mas principalmente ser mais forte do que o dele. Independente de qual for a raça. Ó, já tem bastante tropa já. 16 minutos já tem bastante tropa. Não. Maximizamos. Limite de suprimentos Maximizamos. alcançado. Tem uma pesquisa aqui que é da Colmeia. Que é Jazida de minerais esgotada. Turguês nanomuscular. Turge 10 nanomuscular. Nem lembrava. Geyser de gás vespero Nem lembrava esgotável. desse nome, cara. Porque é novo esse aqui também. É novo entre aspas, já faz uns meses aí. Enfim, é bom fazer também porque você precisa da colmeia. Tendo a colmeia, você vai ter os seus cracklings, mano. Que é os organismos com aceleração com glândulas suprarrenais. Que eles atacam mais rápido. Os bichos atacam muito rápido, cara, quando eles têm esse negócio. É muito rápido, muito rápido. E você vai liberar os aprimorados finais, né? Que é o 3. Os aprimorados nível 3 do exército. Aqui você faz essa última pesquisa. Quando você bate 200, não precisa exatamente bater 200, mas o ideal é você bater 200 de suprimento que você tem certeza que você vai... Não ter uma troca justa, mas você tem certeza que você tem um número grande de tropa. E como você tem várias bases já, tá de boa, você vai fazer o quê? Você vai atacar o cara, mano. Você vai atacar o cara. Você faz alguns super vigias também, pra você ter detecção, pra detectar ondas invisíveis. Mas principalmente para ter visão aérea. Tipo, o cara tá aqui em cima. O cara tá no piso superior. Você não consegue enxergar unidades no piso superior sem unidades aéreas. Então você faz os supervigias para você ter visão do piso superior. Você faz normalmente a pesquisa de aceleração. Cadê? Essa pesquisa aqui, ó. O cara faz pneumático para aumentar a velocidade dos suzeranos e supervigias. Supondo que você já tem scout do cara, você já viu o que ele tá fazendo e tal. Você vem atacar, mano. Você vem atacar. Forças em chame e atacadas. Normalmente o exército do cara vai ficar meio que nisso mesmo, ó. Ó, ele tá 2-1. Tá até com os aprimoramento legal. Mas o principal é que, mano, nesse ponto aqui você já venceu. Porque você tem mais base, você tem mais pesquisa. Seu exército, ele é flexível, sabe? Ele é flexível. Ele não é um exército do tipo, ele só funciona contra esse tipo de coisa. Tipo, se fosse só os de tatu bomba. Se ele fizesse unidade aérea, tava perdido. Mas como ele fez unidade terrestre e aérea, as hidralísticas elas ajudam tanto contra unidades terrestres e aéreas. E elas dão suporte para os organismos de tatu bombas. De novo, quando você perde o exército, você já vem e repõe. Entendeu? Você já começa a voltar com o exército. Justamente porque o seu exército ele é barato, só que ele não é tão forte. Mas enfim, então o início, o principal é bem simples. O início do jogo, você faz base, você escolhe se você vai fazer fosso ou incubadores. Se você fazer fosso, é uma medida de ataque ofensiva ou defensiva. Se você abrir a incubadora primeiro, você está indo econômico. Você está aumentando a produção e a economia. Resumindo. Fazendo essas duas opções depois, você vai ter que fazer um fogo de qualquer jeito, ou incubador de qualquer jeito, e você vai expandindo. Você vai expandindo, vai criando mais base, vai subindo tecnologia. Quando você tiver o antro, quando você tiver o antro, ou melhor, quando você tiver 3 bases, 3 ou 4 bases, você já pode abrir com 3 câmeras evolutivas. Que aí é o ideal, que é quando você consegue pagar essas estruturas. Porque às vezes você tem muita estrutura de produção e você não tem dinheiro para pagar. E isso é uma coisa ruim.
Porque você, tipo, você tem muita produção, você tem muita estrutura de produção, mas não tem produção. Então você tem que ter muito de tudo. Você tem que bater a meta dos trabalhadores, que são 80. Arredondando, né? 80 arredondando. Você pode ter mais ou menos 80. Que é tipo 75 ou 85, tá bom. Não importa muito. Tem que ser arredondando para 80. Se você quiser ter menos trabalhadores e mais exército, aí você fica no 70. Aí fica entre 65 e 70 trabalhadores. Mas enfim, nesse ponto aqui, que você já tá mais de boa, tá com o exército enorme e tal. Se precisar, se o exército estiver, tipo assim, você tá batendo muito no cara, mas o cara não tá cedendo, tá com o exército dele tá muito forte. Se precisar, vai pra Mamute. Vai pra Mamute. Porque assim, esse combo aqui ele é bem ignorante. Você dá a move, né? Que é o botão de movimento de ataque. E vai atacar, ó. Apertar A e ataca, apertar A e ataca. E é isso. Dá certo, gente. Funciona, que eu já joguei assim e funciona. No caso, nas ligas mais baixas, né? Tipo, bronze, prata, até ouro. Até ouro. É que quando é ouro, a galera normalmente elas têm uns rush pré-prontos, sabe? Elas pegam do ChatGPT ou elas pegam de alguns vídeos que elas já viram. Mas enfim, com mamutos as coisas vão ficar um pouco mais fáceis. Mas não pode esquecer que ele é classificado como blindado, colossal. Tem unidades que tem bônus contra essa classificação. E a maioria das suas unidades aqui são leves. Todas as suas unidades aqui são leves. Os Ergnis, o Catubomba e o Hidralista são leves. Então ele vai dar um apoio blindado. E principalmente dano em área. Ele vai dar mais um dano em área pra vocês. Porque o Mamus ele dá dano colateral. Ele dá dano colateral. O dano em área é o Tatu Bomb, mas vai ter o dano colateral que vai ser o Mamute. Então você vai ter dois tipos de dano em área. Que é o Tatu Bomba, que é um suicida, e o Mamute, que é uma unidade mais durável. Né? Porque ele não vai se matar. Então assim, esse é o combo padrão. Esse é o combo que vai te ajudar vai te guiar nas ligas, assim, nas ligas mais baixas. Do bronze ao ouro. Eu acho que até o ouro 3, se não me engano. O ouro 3 ou o ouro 2. Esse é o combo. Zergnich, Tatu Bomba, Hidralisca e se precisar Mamute. Você tem que ter todos os aprimoramentos, né? É o ideal, todos os aprimoramentos. E você não pode esquecer dos aprimoramentos do Fosso de Desova, ou do Hidralisca, ou de Tatu Bomba. Você tem que ter todos, porque senão você tem desvantagem. E é óbvio, continua expandindo, mano. Continua expandindo. Você não para de expandir, cara. Quanto mais base você tiver, melhor. Quando você chegar nos 70 trabalhadores, você não necessariamente precisa fazer mais trabalhador. Você pode ficar de boa na questão de trabalhadores, porque você já tem o bastante, entendeu? Você já tem o bastante. Então você só faz base mais para tomar o mapa, para gerar gosma também, tomar o mapa, e para gerar mais produção, que é o que eu falei com essas bases aqui em cima. Que é só para gerar mais larva. E, de novo, não para de jetar com as rainhas. O ideal é uma rainha por base. E você pode ficar socando aqui o botão em cima dessas bases, porque a larva, ela vai gerar de qualquer forma, entendeu? Ela vai estourar aqui depois de 29 segundos. Você vai gerar 3 larvas e vai continuar o processo. Pela quantidade de cargas que você deu nela. O ideal é você espalhar nas bases, né? Porque quanto mais base produzindo, mais rápido sai as coisas. Mano, eu acho que não tem mais o que explicar. Sinceramente. Eu expliquei o máximo que dava. Eu acho que o ideal mesmo, pra vocês entenderem. Que isso aqui é mais pra gente que dá liga mais baixa. Pra gente que é iniciante e tal. E, mano, é isso, cara. Vocês podem complementar também, tem outros combos. Por exemplo, em vez de você usar Hidralisca, você pode usar o Pináculo. Vou até fazer o Pináculo aqui. Vou fazer 2 aqui. Vou colocar aqui pra atacar. Aqui. Tá, beleza. Você pode usar o Pináculo. No caso, em vez de você usar as Hidraliscas, você usa as Mutaliscas. No caso, se você escolher dessa forma, você vai ter armamento aéreo. Entendeu? Você vai ter um armamento aéreo. Mas você vai ter unidades um pouco mais caras. Que no caso é a Mutalisca, né? Que ela custa 100/100. Ou seja, você vai gastar mais gás. E principalmente, ela é mais sensível do que a Hidralisca. Porque a Hidralisca ataca mais rápido. Só que ela é feita para realmente compor o exército. No caso da Mutalisca, ela é mais para atacar o exército inimigo. Ou atacar os trabalhadores inimigos. Fazer pressão.
Ela foi desenhada pra ser uma unidade irritante. Pra ser uma unidade de incômodo, sabe? Ela não é feita pra brigar direto. Então assim, você pode trocar as hidraliscas por mutaliscas, que aí você vai ter mais pressão. Só que se você tiver apoio junto com elas, aí elas são viáveis pra bater de frente. Que no caso, a Zegnitis tá tomando embaixo, e ela em cima, que ela vai dar apoio. Ela vai dar apoio pros Zegnitis. No caso aqui, é a mesma coisa, com a hidralisca. Só que a hidralisca, ela tem pontos diferentes. É tipo a mesma opção, tipo, você quer jogar mais defensivo, você faz hidralisca. Se você quer jogar mais ofensivo, você vai com mutalisca. E a mutalisca, você vai estar mais perto do Lorde das Caças. Em vez de você ir pra Mamuto, você vai pra Lorde. Porque você tá mais perto do aéreo, né? Em vez de você fazer 3 câmeras evolutivas, você vai fazer só 2. Você vai usar blindagem e corpo a corpo. Vai estar tudo bom, mas é ninja. Você não vai ter hidralisca. E aqui você vai ter que fazer aprimoramento de ataque aéreo e aprimoramento de defesa aérea. Ou seja, você sai de 3 aprimoramentos para 4 aprimoramentos. É um pouco de diferença, faz um pouco de diferença, né? Somente que no início do jogo assim, você vai abrir só um pináculo, porque é muito caro. Ele custa... Deixa eu ver quanto custa. Ele custa 150/150. É mais caro do que o cubo de hidralisca. Principalmente você vai ter que fazer 2, né? E é mais caro do que a câmera evolutiva, que é só 75. É troco de bala, praticamente, isso aqui. Então assim, você vai transicionar para aéreo, aí você vai fazer algumas mutaliscas, beleza, legal. E você vai fazer alguns corruptores. Quando você tiver o pináculo, né? Se você tiver o grande pináculo. Ah, Enzo, mas por que eu vou fazer o grande pináculo? Vou até gastar aqui, mas... Ah, mas por que eu tenho que fazer o grande pináculo? Pra você liberar a sua melhor arma. Você vai ter contra a maioria dos exércitos também, que é o exército de Amove, né? Que é essa a intenção. Você fazer um exército que ele é um exército fácil de controlar e não vai ter tanta dificuldade. A unidade em questão era um pouco menos ignorante do que o Lorde das Caças, ou do que o Mamutos, né? Só que ela funciona também e ela é melhor até, porque ela voa, né? Aí ela ataca a distância. O Lorde das Caças. O Lorde das Caças vem do Corruptor, ou seja, você vai ter que fazer Corruptor. Não, impossível. Ele é mais caro do que o Mamutos. Deixa eu ver. O Lorde das Caças custa 150, 300... É 250. 300, ele custa um pouquinho a mais do que o Mamutos, só que ele demora mais pra chegar nele, né? Porque você precisa ter o pináculo, aí depois você precisa ter o grande pináculo, aí depois você precisa ter o Corruptor, e do Corruptor você faz o Lorde das Caças. O Lorde das Caças é melhor porque ele voa, ele ataca de longa distância, só que ele não tem dano em área, ou seja, o seu dano em área vai ser o Tatu Bomba, mas ele tem a prole infinita, a semente do enxame, que aí é bom também, porque aí ele gera exércitos infinitos. E o Parasitoide, vou até mostrar aqui, o Parasitoide, ele é afetado pelos aprimoramentos de corpo a corpo e de defesa. Ou seja, você indiretamente, quando você faz as pesquisas de corpo a corpo e de defesa, você está indiretamente dando bônus, dando pesquisa pro Lorde das Casas também. Então isso ajuda muito. Enfim, eu acho que esse é o combo mais ignorante que tem, que é o combo mais fácil, mais prático de você fazer. Esse foi um tutorial, eu espero ter ajudado, né? Esse foi o tutorial dos Zergs, eu espero ter ajudado. Tem outras unidades que eu não cheguei a explicar aqui, só que elas são um pouco mais complicadas de usar, entendeu? Elas são um pouco mais difíceis. Do tipo, a barata... Perdão. A barata, você no caso vai ter que fazer o seguinte, a barata ela é muito difícil de usar, porque ela é boa quando ela tá em grandes números contra o oponente, mas ela recebe bônus da maioria das unidades Protoss e Terranas. Então, quanto mais tempo passa do jogo, mais inviável a barata fica. A barata ela vai funcionar muito bem no ZVZ, que é Zerg contra Zerg. Nossa, ele tá vivo, mano. Nossa, ele tá... Caramba, a IA tá viva, velho. Não, Surreal, mano. Limite de suprimento Caramba, velho. Forças em chame e atacadas. Enfim. A barata, ela vai ser ela vai ser muito boa contra Zerg. Contra Terrano e Protoss. Depois dos 10 minutos, ela começa a ficar um pouco inútil. Porque o Protoss começa a ter muita resposta, o Terrano começa a ter muita resposta. E ela fica meio inútil, porque ela não tem bônus contra. Ela não tem tanta serventia. E ela não ataca aéreo também. Contra a unidade, hein, mano. Cara, mano, eu tô surpreso que a IA continuou atacando mesmo sem base, velho. Enfim.
E é isso, cara. E de novo, tem algumas unidades que eu não usei, por exemplo, tem a Víbora, tem o Infestador, o Hospedeiro de Enxame, o Devastador, que vem da Barata, o Furtivo, que vem da Hidralisca. Essas unidades são um pouco mais complicadas de usar e é um pouco mais complexo, sabe? É um pouco mais chato de explicar. Esse exército é o tipo de exército que você aperta A pra atacar e ganha. Exatamente como aconteceu aqui. Enfim, obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu acho que o vídeo ficou um pouco longo, mas, de novo, estou explicando aqui, né, pra justificar os vídeos do 1x1 que tá fazendo, né, pra vocês entenderem como é que funciona mais ou menos o princípio dos Zergs. E obrigado por assistir, valeu aí, se inscreve, dá like, dá um comentário, né, pra engajar aí. Ou não, sei lá, se você não gostou, dá dislike também. Ou dá um comentário, tipo, poderia ser melhor se fosse assim e tal. Enfim, dá sua opinião aí. Eu vou gravar outros jogos também, tá? É que eu tô focando mais no StarCraft, porque eu quero agarrar um público específico, né? Que é um público de RTS, de ficção científica. E StarCraft é mais conhecido do que outros jogos que eu tenho aqui. Então, valeu por assistir, até mais e até logo. Tchau!